Olá, esse é o podcast Modernidades. Toda semana uma conversa realista sobre carreira e maternidade, com Bia Schwartz, eu, Priscila Moura e convidadas. E hoje, quem que é a nossa convidada, Bia? Hoje nossa conversa é com Maria Sanz, escritora, artista, advogada e fundadora da marca de kimonos que leva seu nome. Maria também é mulher medicina. Conta isso pra gente, Maria. Meninas, obrigada, né, pelo convite. Super entusiasmada de ver o sonho sair do papel. É muito lindo, né? Assim, realizar uma medicina. Bom, vou te responder isso assim, Bia. Ser uma mulher medicina é ser uma buscadora de si mesma, uma inquieta. E na medida em que a gente vai se curando a partir da própria busca, a gente começa a poder oferecer isso para outras mulheres. Fazendo círculos de mulheres, oferecendo essa terapia sobre a qual a gente estava falando, que é o ecstatic dance, que é uma busca de conexão consigo mesma através da música. É, como eu faço com os kimonos, que é uma fonte de inspiração para essa mulher que busca sair um pouco da caixa. Então, assim, eu ofereço a medicina que eu aprendi. Então, isso é ser uma mulher medicina. Responde? Em função de uma atitude libertadora. Como é que é isso? Ai, eu acho que porque eu trabalhei com moda há muito tempo, eu logo fui entendendo que não tinha a ver com moda a história dessa expressão de quem é a gente mesmo, assim. Não está ligado a uma regra como a moda propõe, uma direção, né, uma tendência. Então, fazer kimono foi um ato libertário nesse sentido. Era uma tentativa de expor à mulher a experiência de ser uma nova versão dela mesma, sem estar seguindo a moda. Porque o kimono é uma história atemporal, é uma peça que você vai usar em casa, na rua, na praia, na viagem, e ela começa a ser um emblema de quem você é. Você carrega um símbolo com você mesma, e isso diz um pouco de você, diz um pouco da sua liberdade, da sua nobreza, da sua elegância, sem precisar estar seguindo um estilo específico. Então, o kimono é uma peça muito íntima, que fala da coragem de ser quem você é mesmo. Não é toda mulher que entende essa proposta, por isso é uma medicina muito sutil, assim. Imagina como é um chá ou um óleo essencial, alguma coisa muito sutil, que fala uma a uma. Então, o impacto dele é ao longo do tempo, é na percepção, na medida em que você usa, que você vai entendendo que o vestuário tem esse alcance, né, de te dizer um pouco sobre você mesmo e você dizer para o mundo sem ostentar um panfleto, pelo contrário, mostrando que você está muito íntima do mundo, que você está muito à vontade com quem você é. Então, essa é a medicina do kimono. Por aí. Mas como que você chegou no kimono, Maria? Eu, Bia falou que advogada já dá aquele impacto, né? Maria advogada. Conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Então, eu cresci dizendo, eu dizia diariamente, você é advogado igual o papai. Ele chegava em Sim, casa com uma maleta de couro, eu falava, nossa, quero pegava ser uma assim, letra. Ai, que lindo. advogado igual o papai. Mas, para quem, como é que você olha, né, para esse pai? Você olha para ele esperando ser olhado de volta, mas o teu pai olha para outra coisa. E aí você começa a olhar para o que ele está olhando. E ele olhava para minha mãe. E a minha mãe flutuava de kimono em casa desde sempre, né? Ela, assim, isso ficou fetichizado na minha cabeça. E aí eu comecei a trabalhar com moda logo, assim, eu fiz direito, entendi que não era ali, fiz um MBA em gestão empresarial na Getúlio Vargas. Aí depois eu fiz novo vestibular. Eu fiz um vestibular para entrei na agência, comecei a trabalhar na agência. Enquanto eu estava lá, me apliquei para um vestibular de artes plásticas na UFES. Fui fazer artes plásticas e lá tinha uma carioca, Lavínia Góes, ela mora em Paris. E todas as feiras que eu fiz em Paris, ela foi me encontrar e ela foi uma pessoa importante nesse momento. Cursando artes plásticas, ela me disse: você precisa trabalhar com moda. Não tem um dia que você não chegue e eu não fique interessada em entender teu discurso, assim, visual, né, não verbal. Sim, você precisa fazer isso. E aquilo foi arrancou uma tampa. Eu falei: "Cara, alguém me Olha autorizou, alguém que só. eu nem conhecia". E aí eu fui fazer uma pós-graduação em moda, trabalhei anos aqui na Gazeta, fui, né, produtora, depois stylist do Caderno Estilo, com Silvana Rosmeister, Thaís Sabag, uma galera que estava falando de moda numa época que era uma coisa muito pequena ainda por aqui. Então fiz editorial semanal durante anos. Aí estudei em Londres, moda, estudei em Milão. Enfim, passo 2 anos na Austrália e volto falando: "Cara, eu não quero trabalhar com moda mais, eu vou abrir um estúdio criativo". Mas quando eu dei por mim, eu estava fazendo uma peça de vestuário e botando meu nome numa marca de kimono.
para Faz ostentar 10 essa ideia, anos, né? né, Maria? 10 anos Sim. esse 10 ano. anos esse ano da É. marca de kimonos e é uma marca que viajou o mundo já, né? E quando eu fui fazer a marca de kimono, era assim: "Você tá maluca? Quem que vai comprar kimono, Maria? Que história é essa, kimono?" Qual é o nome daquele hobby que você vai fazer? Os Era roupãozinhos, aqueles roupãozinhos. Mas vem isso. camisola dentro, né? Imagina. Era É pijama? dificuldade mesmo das pessoas entenderem, mas até hoje tem gente que não entende. Então, a mulher que se conecta com o que eu tô fazendo é uma mulher que também tá em algum tipo de busca, assim. Porque não satisfaz uma fashionista, simplesmente, assim. Ele não é uma peça que satisfaz essa vontade. Porque ele não segue moda. Pois é, ele é outra coisa. Ele é uma peça afetiva. Ele tem que ter esse contexto, senão ele não faz o efeito. É como se ele operasse uma mágica em quem dá a oportunidade para ele ser o que ele é. Se você tenta aplicar ele só como um objeto de moda, nesse sentido, né, do estilo da composição da coisa, não pega muito, entende? E aí estamos lá em Capri, em Dubai, em Miami, tem vários pontos no mundo que são pontos de mulheres talvez mais globetrotters, assim, que andam meio fazendo uma curadoria de peças interessantes. Então Aham. ele cabe nesse cenário. E nesse percurso de admirar a sua mãe, ter ela como referência, estar ali, trazer ela um pouco para si, como que ela viu tudo isso? Esse Cara, reflexo dela, essa responsabilidade? eu acho que ela viu pouco, porque a É. mamãe, eu cresci, né, com ela nessa condição de marchand de Aham. arte. Então, eu cresci circulando no meio dessa mulher super inovadora, que ficava propondo arte na cidade, fazendo coquetéis, vernissage, tal, tal, tal. E ela não olhava muito, assim, também pra gente, ela estava busy nessa coisa. Então, talvez hoje eu faça um resgate do que foi essa essência, esse matiz que ela deixou, né, Sim. essa aura de é arte, mas também tem estilo e tem um cheiro, tem uma coisa, Tem ela. e o encantamento da festa, assim, porque eu lembro dessa sensação. Então minha mãe foi uma mãe um pouco madrinha, assim, uma mãe que falava: "Ó, é por aqui". Mas ela não fazia lancheira, ela não ia lá fazer meu misto quente pessoalmente, era assim: "Ó, tá ali o pão, tá ali o queijo, dá seu jeito que eu já tô saindo". Então hoje eu também aplico um pouco isso lá com a minha galera. Eles veem também, eu tenho já essa noção de que meus filhos vão ser super agitados, porque eles estão vendo que eu tô olhando para um milhão de coisas, e eles olham para onde eu tô olhando, e eu tô na no corre, assim, vamos, é Mas real. conta, como é que foi essa maternidade, nessa loucura, essa viagem e Então, meu primeiro casamento acaba porque meu primeiro marido queria ter filho, e eu falei: "Acho que é muito cedo, eu preciso ver o que que eu quero". obedecer? Me mudo para a Austrália, e lá eu reencontro um amor de juventude. Em menos de 2 anos eu fico grávida e volto para o Brasil com meu primeiro filho, que tem inclusive um nome gringo, assim, porque eu queria que ele entendesse que talvez, eu até penso isso, assim, os filhos, essa alma que você traz como um canal para cá, talvez tenha muito funcionamento num campo onde a gente não está vendo. Por que que você, de repente, volta com uma pessoa? Por que que você troca? Muitas vezes eles escolhem por que canal eles querem vir. Uhum, Então eles mandam buscar. Eu acho que existe essa força, eu tenho essa sensação. uhum. E eu queria que meu filho entendesse que ele veio de um lugar muito especial, que eu acho que ele tem tudo a ver com esse meu retorno para essa, né, para esse outro amor e essa mudança para a Austrália, então eu queria que o nome dele tivesse um emblema também, né. Então é Troy o nome dele, é um nome bem Aussie, bem australiano. E aí eu volto para o Brasil, aí quando eu volto com Troy, eu já volto querendo publicar o primeiro livro, que eu já estava escrevendo há 2 anos, morando na Austrália e mandando as crônicas aqui para a Gazeta. Um compilado de crônicas. Aí eu faço isso aí, um compilado mesmo. A vida secreta da gente. E os textos de vida secreta são textos muito românticos, assim, uma visão, tipo, tudo é possível. Tudo é possível nessa vida, assim. E o amor é um mestrão. Então, eu fico falando disso a vida inteira. Tudo que eu falo é sobre isso, mas esse livro está bem encharcado desse sentimento, assim. Traz isso para sua vida profissional, as pessoas que você lida, você fica tentando devolver esse olhar, você busca o olhar do outro de aprovação? Cara, sabe o que eu falei ontem, depois que a gente se encontrou, por acaso a gente se encontrou ontem, eu fui para uma outra reunião. Eu acho que minha expertise na vida, se isso existe, assim, é essa de querer boas trocas, bons encontros, assim. Então, eu, pô, eu não perco a oportunidade de fazer um encontro. E às vezes fazer um encontro
é tipo, pô, absorver o que há de melhor naquele momento, que vai passar, assim, porque a vida passa, né? Amores passam, as coisas vão se transformando. Então, é, a cada encontro eu me deixo transformar e quero transformar também. E fico amarradona quando vejo que é isso, assim. A gente saiu diferente como a gente chegou e Com certeza. talvez a gente vá se encontrar de novo, talvez não, e já valeu, assim. Então, eu realmente acho que os encontros são medicinais também. Se a gente está presente a ponto de aproveitar, de se deixar inspirar, caraca, muita Ma coisa linda acontece. Hoje, com 10 anos de marca, eu sinto que eu já tenho algum estofo em business, que foi ralação para conseguir, porque eu queria só fazer arte. Mas tinha que fazer business arte. Sim. Era um pouco das duas coisas. Então, hoje tem uma estrutura de business no meu negócio. Mas a ideia é transformar isso numa grande experiência, assim, que o negócio esteja ancorando, mas que a gente possa realmente executar a transformação através do encontro e, enfim, essa que é a minha proposta, que se não tiver isso também nem me interessa. Tem uma frase que você fala muito que o kimono proporciona à mulher que veste liberdade. Como é que é ser livre e ser mãe? Você acha que as duas coisas podem coexistir? Que filho dá uma ancorada ali, né? Então, vou dar uma aprofundada, então, vou levar vocês abissal. Vem com a gente. Então, Vem. o que é ser livre? Pô, ser livre é uma questão muito complexa, porque a gente muitas vezes acha que está sendo livre, mas não está sendo. A gente continua servindo a uma fantasia elementar da nossa psique. A nossa margem de liberdade é uma margem pequena. Por isso, quanto mais a gente se dedica a expandir quem a gente é, mais nítido vai ficando qual é essa margem e como usá-la. Porque é uma margem pequena, uma nesga de liberdade que a gente tem aqui. Uhum. E hoje eu tenho uma consciência que nem é muito antiga, viu? Eu posso até dizer que ela é recente. E é difícil de aplicar, mas é o que eu fico tentando fazer. Ser livre mesmo, talvez seja se permitir ter pouco controle das suas ações. É confiar em quem você é, num ponto que você fica sendo levada pelo fluxo. Então você fica um pouco sem controle, você fica um pouco agente de um coletivo, porque suas ações ficam ressoando com alguma coisa que impacta coletivamente na vida das outras pessoas. Então, talvez ser livre seja esse grau de ousadia, Olha que você ficar paradoxo legal. um pouco livre, maleável ali, sabe? Deixando o encontro acontecer, dizendo sim e vendo o que acontece, assim, né? Sem muita vaidade, sem muita pretensão. E como que você pode ir deixando se você tem 7h15 tem que deixar na escola e 11h50 o almoço tem que estar na mesa e é uma demanda e... Aquilo que a gente falou agora, assim como o meu sonho teve que virar um business, né? Assim, ele teve que se estruturar. Nossa vida pessoal, a mesma história, né? Nosso organismo precisa estar estruturado, o funcionamento, né, da casa, dessa vida doméstica que a gente tem que organizar também precisa estar minimamente estruturado. Então a gente também vai estruturando a base para ficar solto em cima, é que nem numa dança mesmo, Aham. assim, né? Se você estiver firme, a sua estrutura você pode fazer loucuras, mas consolidando ali a tua firmeza, entendendo que tipo de pessoa você quer para te ajudar, se você quiser que alguém te ajude, de que forma. Então, ir entendendo, e é uma aprendizagem, né? É curva de aprendizagem mesmo, porque às vezes demora, Sim. você se torna mãe, você toma um solavanco, Uhum. a mesa fica de cabeça para baixo, pelo menos por um tempo. Então, aí você vai entendendo e buscando como é que é o tom, o que, que eu quero, de que jeito, com que pessoas, e vai. Aí chega uma hora que a galera já está mais estruturada também, e você vai ficando mais descontrolada, um pouco mais de liberdade, né. Mas não sem pagar um preço, viu, assim, quando você pergunta isso eu também, eh, penso que essa minha postura mais livre com eles também, assim, responsabiliza muito eles. Minha mãe me deu Sim. muita responsabilidade muito cedo, Muita autonomia, né? muita. Autonomia e responsabilidade Eh, casadas eu ali. ia a vida toda, gente, para o dentista sozinha, um cheque em branco para o dentista. Já li isso na crônica. Ia no supermercado, ia resolver as coisas que eu tinha que fazer, porque Ia ela cortar o dizia, cabelo ia cortar o sozinha, cabelo, voltar desesperada, chorava. louca, Caraca, Com moleque, dinhe agora eu vi, hein? com dinheiro amassado na Ei, mão. mãe, agora eu vi, muito bom, Tá ixi, vendo? Me ih, marca. tô emocionada, tá? Essa crônica do cabelo me marcou porque Que você maneiro. saiu, para a gente vai deixar as redes sociais de Maria lá no nosso link. Quem puder entrar lá vai ver que Maria parece muito com a mãe dela fisicamente, né?
É. E talvez por isso, por ter tido esse espelho, você sempre teve esse cabelo longo, liso, claro e É. tal. E um dia, me corrija se eu estiver errado, resolveu, vou cortar o cabelo. Foi sozinha Molequinha. no cabeleireiro e Tinha falou, quantos anos? Uns 12. corta. Ele, pode cortar, mete a tesoura. E o que aconteceu ali? Nossa, foi Você não tenso, se gente. reconheceu quando você se viu? Não, foi Mas a ideia era uma se libertar? tragédia. Era ousar, era Será? chocar. Você conseguiu elaborar esse dia Lembro, no eu tinha 12 salão? anos. Sabe o que eu fazia? Eu tinha 12 anos. Aí eu usava um moletom em casa e um cabelão assim na cintura. Aí eu botava o cabelo pra dentro do Metade pra moletom, dentro, fazia aí um eu Chanel. puxava. Ai, você gostava. Aí eu ficava Aham. horas em casa, pensa. Você Tipo, disse, já vou ter um Chanel. ai, vou ter Chanel. E eu pensava que ele ia ficar fluffy assim, né? Aham. Tipo, Aí quando cortou, ele pluc, quando cortou, ficou muito. tem volume. Aí eu voltei pra casa com um rabão, chorando. Gente, liguei pra minha avó me ligou agora. Ai, vó, um beijo, tá? Se um dia você ouvir isso, eu tô precisando ver minha avó. Liguei pra ela, vó. Porque se eu ligasse pra minha mãe, ela ia falar aqui, tô trabalhando. Cortou porque quis, beijo. Sinto muito. Beijo, Qualquer tchau. coisa eu tô aqui. Mas eu faço outras loucuras, eu já Eu já vi uns cabelos Deu uma raspada diferentes. por lá. Aham. faço os É. cabelos, pinto os cabelos, E tal. com os meninos, você dá uma Olha que uma interessante, carnavalizada? amiga, com os meninos. É tipo contratual, quem cuida do cabelo é o pai. Se mexer no cabelo, dá problema. Eu me dou super bem com o pai dos meninos, Mas como assim, se mexer no cabelo? deles, das crianças. Quem cuida é o pai? Só o pai pode levar pra Ah, você não cortar. pode, Eu entendi. não posso, porque ele acha que eu sou muito moderna, quero carnavalizar. Aham. Deixo carnavalizar fácil, deixo eles fazerem o que eles querem. Eles vão chegar de uma Aí o pai não deixa. É uma coisa tão cabelo, gente, cresce. Pois é. Não, eu não Como acho pode? não. Eu não penso assim de cabelo, eu acho cabelo uma coisa assim, quase sagrada. A minha mãe cortou o meu cabelo curtinho, 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 quase raspado até uns 8 anos. Que moderna. As pessoas não. Mãe, não foi modernidade não, ela tinha 3 meninas com idade 1 de diferença. Não. Ela falava: "Vocês não gostavam de pentear o cabelo". Mentira, ela que não queria aquele rolê de pentear cabelo 3 meninas de manhã. Então ela cortou todo mundo Joãozinho, não sei qual é o outro nome de corte, e foi. E eu cresci com essa coisa, eu queria ser Rapunzel. E eu não tenho nem volume, gente, eu sou tipo um poodle, molhou. E eu fico com aquela coisa que às vezes a Beatriz, a minha do meio, fala: "Ai, corta". Não. Fala: "Esse cabelo é coisa séria". Você tem noção quanto tempo vai demorar para esse cabelo? Então assim, eu quero mudar, faz uma trança, Tá dá vendo? uma escovada, coloca pra dentro do moletom. Porque se você cortar. Ó, de novo os E quando desejos um outro. desejados, Não, tá? mãe de Miss isso, né? E quando você. Imagina se alguém tivesse falado pra você: corta o cabelo, Maria. Ah, é. Qual a autonomia que a gente tem nisso, né? A minha mãe sempre falou: tudo é do teu pai, mas o cabelo é meu. Olha Sempre. só. Que é o que ela. Então, assim, quando eu mexo muito no meu cabelo, ela não gosta. Uhum. Então, às vezes, eu mexi pra ser quem eu sou. Entendi. É verdade, no Sim. meu processo de individuação, eu fiquei Aham. tentando ser mais quem eu era. E aí você falou de carnavalizar cabelos. Vamos falar de carnaval. Você gosta de carnaval? Você usa. Tava de afro, cabelo esse ano, né? De vez em quando você usa umas peruconas. Sim. E você tem o baile secreto. Muitas perucas, tá, gente? Que é a dicta das perucas. Eu amo peruca. Tem muita peruca. E tem o baile secreto. Conta pra gente do baile secreto. Então, o baile. Cara, o baile é uma explosão de amor e de alegria, assim. Mas é uma festa transformativa também. É uma outra medicina, tá? Porque a ideia do baile não é uma festa social. Não quero que você vá nessa festa ser uma entidade social, que você compareça como quem você é mesmo. Assim. Eu quero que você compareça com o seu estranho, com essa parte que você não controla. Que quando é carnaval, você está autorizada a usar, para fazer e descobrir alguma coisa de você mesmo no processo de se fantasiar, no processo de se deixar ser outra coisa. Aí tem. Essa é a minha visão, assim, presta atenção que aí tem. E aí deixa vir. E leva isso para o salão de festa. Onde o combinado é isso aí, não conversar, é dançar. Então a gente faz uma festa super dançante, com as pessoas muito investidas do estranho de si mesma, assim, sabe? Nesse lugar. E é muito transformativo para mim, e eu sugiro que seja para as pessoas. Então, quem se permite entrar nessa vibe, entende a medicina que é poder se transformar por uma noite com muita alegria. Porque qual é a troca nesse lugar? A gente não se julga, pelo contrário, a gente se valida. Eu vou te validar, você vai me validar e a gente vai ficar validado coletivamente. O movimento do Exteric é um pouco isso também, né? Só que no carnaval
a cultura geral tem isso já introjetado. Está combinado que a gente vai suspender as regras. Sim. Mas eu quero fazer isso mais vezes ao longo do ano. Então, também faço o baile místico, que é no Samhain, né, no Dia das Bruxas. Também faço isso mensalmente no Cultura Reluz, que é um encontro de não julgamento. A gente vai trabalhar através da dança, da alegria, do prazer, o não julgamento de si, que é uma coisa muito poderosa de se praticar, porque ele tem como consequência o não julgamento do outro. E isso também é muito maravilhoso. Não é fácil. A resistência é muito grande e eu entendo que tem a resistência mesmo. Mas eu não vou desistir, assim. Então eu sigo chamando para festa. E essa liberdade sua, né, e desse movimento, desse não julgamento, você também leva isso para sua vida com seus filhos? Sim, com certeza. É osmótico, assim. Não é o que você está falando, né? É o que eles estão vendo o tempo todo. É isso. Porque, poxa, não é um panfleto também. Você não está ali falando para eles, é assim que faz. Você está fazendo. Então, a graça da vivência, e por isso o Zakimono também é uma espécie de vivência, assim. A graça de você vivenciar o que você está propondo, se deixando aprender, é que você introjeta. E aí começa a ficar nas pequenas atitudes, nas grandes, nas médias. Mas tem muita coerência, né? Porque nem todo mundo é coerente assim. Ah, não sei se tem muita coerência, não, mas tem Tem um. muita coerência. Se você é assim e você fala para eles que eles podem ser assim, porque tem Sim. muita gente que As crianças são ótimos observadores e péssimos intérpretes, né? Então, assim, eles estão vendo. Aquele que você fala assim, meu filho, você tem que comer brócolis. Se você não tem brócolis. Eu quero, né? Quero ser como você. Então, realmente, a gente tem que pensar aquilo que a gente está vivendo ali. É um exercício, igual você falou, não é fácil. E quando a gente tem um outro ali que depende de você, isso também serve para a carreira, para sua empresa. Ah, você tem uma loja, né, no shopping, seja gentil com seus clientes e tal, mas você, a proprietário, você trata mal o seu funcionário, aquilo vai para frente. Você tá falando de arte, Maria, assim, é bonito, é uma delícia ficar te ouvindo, e você fala de arte, de colocar amor, de colocar mais tecido, de colocar mais cor, de fazer um produto exclusivo. Só que é dinheiro, é boleto, é o ICMS, como a gente conversou com a Cristina. Tem que pagar shopping, tem que pagar funcionário, tem que gerar renda, a marca tem que ser saudável. E tem que ser mãe. E tem que ser mulher, tem que dançar. Como é que é? Tudo ao mesmo tempo? Vamos? Ou é assim? tem os momentos de desespero. Quantos anos tem seu filho mais velho? 12, E o mais novo? 7. Pois é, então, entre eles aqui, veio o baile e o livro, né? Ah, o baile, o livro, a marca. Porque 7, o baile Gosto tem muito 8, quer dizer, quando O você fez o próprio baile, tinha um que kimono, tinha um né? ano. Ah, já quando tinha. eu fiz o primeiro baile, o Peter tinha meses. Então, 7, tem 8. Meses. São muitas gestações ali de projetos, E né? é uma loucura, porque são muitos projetos e não tem uma linha de produção, Não né? tem, É uma coisa assim, e são projetos muito diferentes. O kimono já tem uma estrutura, mas o Cultura Reluz, cada vez você tem que É se muito entregar estúdio, muito, é né, muito uma loja Maria? que é pop-up, e depois uma loja Isso. fixa. Então, vou fazer uma correção. A loja, por exemplo, só para dar um bom exemplo assim de como ir se reinventando, ela foi uma pop-up, já acabou. Sim. Eu fico normalmente 3 meses no shopping, justamente para não criar essa raiz que talvez deforme um pouco a filosofia do que eu Perfeito. proponho. Então, vamos viver essa experiência que vai durar um tempo limitado. Aham. A festa é a mesma coisa, assim. Então, essa noção o tempo inteiro de que é só uma vivência, vamos experimentar. Diversidade. Porque eu tenho uma sensação de que se eu fico no comércio muito tempo, ele começa a realmente danificar a visão, porque você começa a ter que se adaptar, porque as contas são de outra proporção. Então, quem olha de fora talvez fale, pô, você podia estar bem maior, por que seu negócio ainda não está explodindo, né? Faz Porque parceria com a fast fashion. Pois é, porque eu acho que eu nunca vou ser mainstream, assim. Sim. Eu acho que eu vou ser sempre de uma comunidade capaz de, sei lá, ter abertura para entender esse outro sentido da coisa. Então, é claro que às vezes eu posso me sentir frustrada por ter essa consciência, ó, não vai ser mainstream, o que você tá fazendo não vai ser, tipo, um estouro. Mas tudo bem, porque a cada sensação dessa eu me lembro do que é que eu quero mesmo, sabe? Agora, criar meninos no meio disso tudo
puta desafio, lógico que é, gente. É 2 meninos. O de 12 acha que tem 7, o de 7 acha que tem 12. Tem que convencer eles todo dia que não é assim. Apesar de que agora o de 12 ele deu uma mudadinha. Eu tô achando que ele deu uma graduada, assim, ficou um pouco mais amadurecido. Ele tá começando uma adolescência e ele tá um pouco mais centrado. Mas até outro dia, loucura, gente. Uma loucura. Mas os dois seus são muito diferentes entre eles? O pequeno é muito fã do mais velho, sabe Ai, assim? É, tipo, muito fã. Ah, eles são 2 fofos. Um é libriano, outro é pisciano, que nem eu. E aí a gente pensa assim, numa casa onde o menino quer trazer uma iguana da viagem. A menina quer trazer o sagrado feminino para uma roupa. Vocês eram estimulados a pensar fora da caixinha ou não? É Rapaz. assim, ok vocês pensarem fora da caixinha, a gente te apoia, a gente te acolhe, ou não, ou tinham tipo assim, fora do óbvio. Você tinha um pai super tradicional, uma mãe Não, bem cara, diferente. o Eles são casados até papai hoje? são. Olha Eles são só, né, que casados. encontro. Muito respeito ali nessa Os 2 têm um diversidade, traço. né. Cara, hoje eu almocei com meu irmão e foi muito legal porque eu falei sobre isso com ele nesse encontro de hoje. Ele trouxe a iguana? Trouxe a iguana. Levou Vai. Veio dentro da jaqueta. No meio do voo, ele ia no banheiro, ele dava cenoura, ele dava alface, ele voltava. Não, foi loucura, escondido. gente. Hoje eu falei isso pra ele. Meu pai e minha mãe, ambos são muito autênticos. E deu ruim, porque assim, muito Ele autênticos. também, O mesmo papai sendo também. advogado. Nossa, ele mais. O meu pai é super autêntico, um cara de. Pois é, o que que é o negócio, assim, né? Os dois ousaram ter um estilo próprio, cada um dentro do seu métier, um estilo muito marcado. E é justo isso que eu acho que vai acontecer com os meus próprios filhos, talvez com o filho dele, assim. Você olha para alguém que está fazendo a marca, vincando assim a própria existência, e fala, também vou fazer isso e vou dar meu jeito. E vou dar o quanto antes, assim, porque quero a mesma coisa. Então, meu pai é um cara de, pô, estilo super forte. Hoje, um bigodão, uma pasta na mão, parece um super-herói resolvendo como um samurai dos outros, mas muito vivaz, muito cheio de hedonismo. Papai sempre foi um cara que curtiu muito a vida, e era muito nítido isso. Muitos amigos, muita muita festa boa, muitas palavras maravilhosas, doces, assim, pra gente. Meu pai é que fala para os meus filhos assim: "Gente, aqui, ó, tudo que é bom pode ser melhorado, tá? Sempre nessa, sabe? Vamos mais". E ela do outro lado, tipo, também uma personalidade fortíssima, ligada ao Oriente, porque sempre aí depois da galeria de arte, ela começou a trazer tapetes, ela começou a importar containers de tapetes persas, enfim. Pô, fazer uma marca é igual criar um filho. Então, assim, preciso se tem uma frase que serve para esse podcast é isso, assim, fazer uma marca é criar um filho. Vocês vão ver criando aqui modernidades. Ai, que Demora, leva um tempo para aprender a falar a própria língua, bate cabeça, erra, acerta. Então, assim, é uma devoção. Criar uma marca é virar um devoto de um outro filho. O meu filho tem 10 anos, né, minha marca de kimonos tá fazendo 10 anos. Já sabe fazer algumas coisinhas, mas podia estar mais solto em outras, mas eu meio protecionista, fiquei ali tentando, entende? Assim, sim. é uma analogia muito É muito real, bonito isso, é. e é real mesmo, assim. Leva tempo, leva amor, Sim, tem que nutrir, leva né. muita coisa. Tem que amar real. E você como mãe, você se sente realizada? Você se pergunta às vezes: esse não é meu rolê ou esse é meu Ai, menina, rolê?" sente muita culpa, cara, o tempo todo. Se eu abrir a portinha pra culpa, ela vem, senta no meu colo, quando eu vejo ela Toma tá conta. é Gente, existe forte. mãe sem culpa? Pois Porque é. eu não conheço nenhuma. Tem aquela frase, né, quando nasce a mãe, nasce uma culpa, e se não nascer, alguém coloca em você. Então, a gente é o próprio 10, assim, eu lembro disso. Uma primeira pediatra que eu fui, ela falou assim: "Maria, aqui eu não quero o 10 que você ouviu, eu quero o seu 10, dá seu 10". Eu falei: "O meu 10 tá bom". Toda mãe é uma bruxa, toda mãe vai deixar sua marca também ali, né, seu trauma, Sim. não tem jeito, senão não é mãe, senão é outra parada, outra coisa. Então, quando você aceita isso de boa, você vai minimizando como você pode, mas sabendo que não tem jeito. Meus filhos me veem muito interessada pela vida, né, assim, Ah, mas é uma riqueza que você tá passando pra eles, e né. por um lado e por outro pô, podia estar olhando mais para dentro, podia estar, enfim,
fazendo outras coisas aqui, desse outro jeito, que a mãe do meu amigo faz também, entende? Assim, eu repito uma forma que minha mãe fez também, assim. Mamãe não conseguiu ir nas festas de Dia das Mães da escola. Fiquei traumatizada, mas tá Mas aí. esse Você vai? trauma não te Você não vai te nas Não leva festas? morri, não aí? morri, mas. Não, mas Não, não eu te leva vou. Você aí? vai? Vou, mas não amo. Aham. Vou, Ah, mas é sim. chato, mas vou. Mas se a Daqui a gente pouco for eu não vou fazer mais. só o que Quando a eu crescer Sim, mais um claro. pouquinho, não vou mais. Então, as coisas que eu acho realmente chatas, assim. Entendo ela hoje mais. Sim. mais Ela ter se permitido não ir E também, eu né? não sei por que as mulheres não falam, né? Não falam, tipo, cara, isso eu não gosto. é, As mulheres, é assim, se você falar, acho chato ir na festa de mães da escola, as pessoas falam, Credo, que horror. credo, Menos tipo, mãe, né? sim. ela falava. Eu uma vez, acho que meu Francisco. Pensava o quê? Só a minha mãe. Tipo assim, poxa. Você queria ter uma mãe igual às outras? Ah, Uma no fase? fundo você pensa, né? Quando você tá com a rosa na mão, sua mãe não apareceu, você fala. Aí tinha uma mãe da amiga que vinha, que falava. Então, tem sequelas? Claro que tem sequelas. Claro que tem. Mas a gente é isso, né? É a compilação das benesses Dos e traumas. dos traumas. Não, E vamos aí. Mulher que é mãe de menino tem que escolher logo se vai ser rainha ou se vai ser escrava. E você tem 2 meninos. Você já escolheu? Mesmo assim, então, para falar dessa relação, talvez eu já tenha nascido metade rainha e metade bruxa ali. Porque eu combinei comigo, eu vou amamentar 6 meses, exclusivão no peito. Vou me dedicar. Depois de 6 meses, eu não vou fazer isso mais. Dito e feito, deu 6 meses, eu preparei uma dose de uísque, uma mamadeira, e falei, essa é sua, essa é minha, vamos pra frente. Verdade. Nessa noite que ele estava completando 6 meses, eu fiz isso. Eu preparei a dose dele de NAN e uma dosinha de uísque pra mim e falei, saúde, filho, vamos pra frente. Porque essa dedicação desses primeiros 6 meses são fortes, né? Assim, você fica ali muito numa coleira de tempo e tal. Mas eu sabia que eram 6 meses. E isso me aliviava muito. Eu falava, em 6 meses vai acabar. Também tinha e é muito interessante, porque tinha uma data para acabar, eu também curtia muito, assim. Sofri também, né, no restinho para falar, cara, vai acabar. Então, tinha esse gozo também de falar, cara, foi esse tempo nosso, agora vai mudar o esquema. Agora você vai ter uma mamadeira, você vai ter outra história, eu vou poder sair para tomar um vinho como eu quero, eu vou, enfim. Então, Vai eu botar já comer, nasci né? decidindo que isso ia ser assim. E vamos junto. De vez em quando, é um pouco isso, entre ser bruxa e ser rainha. Meu pequeno fala, mas você não vai estar aqui em casa, tal hora. Eu falo para ele, filho, olha que sorte. A gente vai ser sempre um do outro, para sempre. Para sempre. Hoje eu vou comer caranguejo com a minha amiga. Porque toda terça eu como caranguejo, tá, gente? É verdade. E ele volta do futebol e me liga. Mas você não tá aqui? Eu falo, filho, então, toda terça a mamãe come caranguejo. E você me espera, ou vai ver um filme, ou vai fazer outra coisa. E aí, quando ele estica essa corda, eu vou nesse lugar e falo, filho, para sempre. Você não pode escolher outra mãe, eu não posso escolher outro filho. A gente é junto. E olha que sorte. A gente vai acordar na mesma casa amanhã. A gente vai passar o resto da nossa vida junto. Então, vamos saber ficar muito de boa. Quando você estiver jogando futebol, eu não fico triste que você não tá aqui. Quando eu estiver comendo caranguejo, você não fica triste que eu não tô aqui. Porque daqui a pouco a gente vai se encontrar. Então, assim, esse é meu mote, assim. Então, é um pouco bruxa? É, porque... Mas também é rainha? É. Então, meio E aí por depois do aí. caranguejo, você volta pra casa, uma mãe mais leve, mais Muito feliz, mais troca. leve, gente. De vez em quando eu peço em casa para eles participarem do ritual, porque eu também estou construindo meus parceiros de caranguejo, que eu não sou besta. Sim. Preciso deles. Estou educando também nesse ritual aí. Então também é isso, eu aplico em casa meus rituais que eu gosto. E o sonho é que eles toquem música, meus filhos, se um dia vocês ouvirem isso, mamãe compra os instrumentos, bota lá. Meu sonho é que essa Mas galera. você toca alguma coisa? Não, amiga, não, Sou eu. também não. Sou Mas eu eu. compro, tem piano, tem violão, tem tambores, temos ukulele. Pode Lá escolher. em casa Quem, também quem tudo. tocar, Eu não pode ir na minha toco casa tocar. nada, mas eu ofereço tudo. Eu também. Aí Mas você eu tá fazendo aula de piano, o outro tentou fazer ukulele. Eu penso tô assim, já pensou um dia eu aprendendo. chego lá, desencarno, aí Deus fala assim, pô, você, cara, era a melhor trompetista do Brasil. Eu falei, eu não sabia, nunca toquei um trompete, me Eu perdi. acho que não tem como acontecer esse engano, cara. Não tem Não, como. com eles não, eu ofereço tudo, faz piano, corda, sopro, toca não sei o quê. Eu fiquei sabendo que o ukulele tem menos uma corda do que o cavaquinho, que tem menos uma corda que o violão. Fiquei sabendo isso depois da pandemia. Eu falava, ai, gente, aqui, ó, um monte de corda aqui. Mas eu. É, assim, porque eles estão vendo que eu sou louca por música, louca por dança.
Pô, gente, cresci, né? Assim, vi eles crescendo e eu também, ele crescendo de peruca no carnaval e eles assim, meu mais velho, pequeno já nasceu meio saboado nisso, mas o mais velho, "Mãe, tira essa peruca, por favor." Então, assim, não tinha como. Eu falava, filho, tô servindo aqui, é uma comunidade intergaláctica de seres que estão curtindo o carnaval. Desculpa, essa também é meu trabalho. Ô, Maria, e você como empreendedora, como essa mãe que quer, claro, o melhor, como a imensa maioria das mães, você gostaria que eles empreendessem? Ou se um filho seu que cresceu nesse mundo, falasse assim, mãe, acho que eu vou fazer um concurso público, eu gosto disso, quero uma É, estabilidade, quero uma CLT. eu E acho se eu te muito frustrar, você falar, oh, difícil. meu filho, vai que vai ser tão prático. Eu acho muito difícil porque a gente está vendo chegar já esse momento em que não vai ter nem nome a profissão, gente. Quanto mais cargo público, assim, vai ser cada vez mais complexo isso. Então, eu acho que meu maior desejo é que eles também sejam inventivos o suficiente para criar uma lógica própria, para propor uma medicina própria, para propor um caminho, uma visão. Isso é meu desejo, assim, que eles criem lógicas próprias mesmo, assim, e não um caminho que seja só pautado, né, no medo, na segurança, ou enfim. Mas eu acho difícil, porque é isso que a gente está fazendo, Mas assim. Eu eles sei podem que querer uma pasta de couro também, né? Um é, bigode. pode super. Mas eu acho que vai ser já diferente. Eu acho que vai ser em outro tom, assim, né? Uhum. Pô, sua mãe tá botando a cara na internet. Vocês aí, né? Seus filhos estão vendo. Bota a cara na internet, quer falar de, pô, expansão. Como é que eles vão fazer outra coisa, assim? Fica complicado. É como se eles tivessem que honrar também o caminho. A gente fez isso com os nossos pais, eles Sim. farão por nós. E E assim, sempre evoluindo, né? é isso aí. Não tem jeito. Que sejam melhores que nós, né? Sim. Maria, vamos lá para nossas rapidinhas. Eu falo e você me diz o que vem na sua cabeça. Tá bom. Superpoder. Confiança. Vai. Dormir. Necessário. Você, Saúde. você dorme? Durmo. Amo. Mas tô aprendendo a fazer cada vez mais. Sou muito agitada. É porque dormir é uma palavra que veio porque, assim, normalmente as mães se queixam muito da privação do sono, né? E é claro que com 7, 12 anos se torna mais fácil, mas quando eles são pequenos, eu acho que uma das coisas mais difíceis de ser mãe É a privação do é sono. a privação do sono. É, com certeza. Não, você passa aquele primeiro momento pensando, lascou, vou morrer. Uhum. Porque nunca mais Mas eu vou não por dormir acaso sábado à tarde. privação do sono é tortura, é. Muito torturante, difícil, É. desafio. Mas agora eu tô aprendendo que descansar é muito importante. Muito. Às vezes dá uma dó descansar, né? Podia estar comendo tanto Total, uma caranguejo. peninha hoje, amanhã. Mas, Vamos lá, Maria, vaidade. olha, a primeira palavra que me vem talvez seja importante. Ela tem seu lugar, assim. A vaidade, ela é um auxílio. Você vai construindo a partir dela, se lapidando a partir dela também. Entendendo quando está muito, quando está pouco, quando sobrou, quando faltou. Então, essa boa medida, eu acho ela fundamental, porque quando você pega o equilíbrio dela, fica muito gostoso. Então, eu não acho que ela é vilã, eu acho que ela é importante. Isso precisa ser bem usada, assim, a dose Dosada. precisa ser bem organizada. Isso é Legal. importante. Viagem. Ai, amo, né? Amo. Amo e invento uma lógica para elas acontecerem, assim. É muito interessante você falar viagem, porque é uma coisa que eu não faço só por lazer. Eu não consegui ainda descobrir a viagem que é só lazer. Eu estou sempre inventando uma funcionalidade Olha só. para as minhas viagens. Eu vou pela 4ª vez agora para o Ziauanauá, no Acre. Uma viagem de 10 dias, 9 horas Rio acima, sem telefone, sem contato com nada. Mas ela tem uma funcionalidade importante para mim. Então, não passo há muito tempo, 10 dias viajando
Não, então eu tô fazendo uma feira, uma vivência, eu tenho isso também, assim, viajar para expandir, assim, sempre isso. Não sei se está certo não, tá? Não tô achando que isso é um bom conselho não. Tô falando assim que é real para mim. Ai, que delícia, Maria. Muito bom mesmo. A gente sai, parece uma sementinha plantada, né? Fica Olha, ali pensando, você diz isso para todas, Bri? só pra você. Mas Muito é verdade bom. mesmo que Maria, ela... Porque quando a gente fala de liberdade, foi a nossa primeira pergunta, as pessoas sempre pensam em pássaro, voar e tal. E você falou de liberdade, eu pensei, queria ali uma analogia na hora, em peixe. Peixe é super livre. E quanto mais profundo ele vai, mais brecha ele tem. Então, às vezes, a liberdade, e isso na maternidade é difícil, a gente não tem liberdade, a gente tem muitas amarras ali, a gente tem a perda da autonomia. E, mas às vezes liberdade seja você se aprofundar, você tá ali, você soltar uma rédea, igual você falou, deixar aí. Isso é Isso que legal. você falou é forte, sabia? Para pensar, será que isso também não é uma grande invenção nossa, assim, que talvez a gente tenha dogmatizado a maternidade, virou uma coisa estereotipada. Você acha que tem que ser parecido com aquilo que você entendeu como é. Uhum. Seja, sei lá, se o educativo foi a cultura, a novela, o filme, ou se foi a tua vizinha, a tua família, não sei, assim, talvez o impacto entre o real e aquilo que você idealizou seja uma grande prisão. E na medida em que você se deixa experimentar ali dentro, talvez a gente se torne um pouco mais livre. Mas o que que exige? Qual é o preço? Um pouco de Exatamente. descontrole. Uhum. E a gente fica tentando controlar. Mas na medida em que você aprende a ficar firme no descontrole, e é isso que a dança ensina, tá, gente? A terapia de ecstatic dance, que é essa jornada sonora que eu promovo, ofereço como medicina, ela te ensina a dançar em torno de si. Entende? Assim, você começa a entender que o equilíbrio vem de você. O equilíbrio não está fora, o equilíbrio está dentro. E a música vai tocar de várias maneiras. Cada hora vai ser uma coisa e você vai saber o que fazer, intuitivamente. Só não dá para controlar, assim, não tem contagem. 1, 2, 3, 4. Não tem. Não 7, tem 8, coreografia. A coreografia é uma invenção. Então, assim, a dança intuitiva ela é muito medicinal. Porque ela te fala do descontrole, do equilíbrio no descontrole, no equilíbrio na entrega, na confiança. Superpoder para mim é confiança mesmo. Assim, eu até fiz um texto há pouquíssimo tempo que fala disso. Pô, quando você está confiando, quando você aprendeu a confiar em quem você é mesmo, ou confiar no mistério, seja ele qual for, assim, aí o fluxo começa a comparecer, aí tudo vira magia. Aí é muito legal, isso é muito bom. É nisso que eu acredito, Muito Ai, bom. verdade. obrigada, Maria. Eu que Obrigada, agradeço, Obrigada Maria. mesmo. Foi muito amores. bom. Gente, foi muito bom mesmo, porque a gente, Muito quando vai legal. falar de carreira, a gente sempre pensa em business. E a gente fala de carreira, Maria traz para o coração. A gente puxa a É. carreira, Maria fala Mas de Maria é emoção. A gente coração joga puro. carreira, ela traz. E isso é legal, porque para quem está querendo empreender, às vezes você fala assim, gente, mas eu não estou planilhada. Claro, isso é muito importante. Você foi para fora, estudou business, criatividade e tal. Mas talvez, né, não precisa ser duro. Nem a carreira, nem a maternidade. Obrigada, Sim, Maria. Foi muito legal. vamos que vamos. Muito legal. Que bom. Confiantes. Obrigada. Conversamos aqui com Maria Sanz, com muitas sementinhas plantadas. Aqui no link da nossa bio, a gente vai deixar todas as redes sociais para vocês seguirem a Maria. Yay. Vários projetos, nos seguirem também. É isso. Obrigada, Maria. Arrasou, mano. Até a próxima modernidade. Arrasou, amor.